um dia parou de chover. Como o Saara foi de mata com rios e gente, a um deserto total. Um dos maiores desertos do planeta, o Saara. Já teve mata, árvores, rios, animais e até gente morando. Mas gradualmente a chuva foi se tornando cada vez mais rara, até que a área se tornou completamente árida. O período verde do deserto africano durou cerca de 5.000 anos, o que, apesar de parecer muito para a escala global, é considerado um intervalo curto. Os cientistas teorizam que a área já tinha sido desértica, depois choveu e voltou a ser desértica de novo. Por meio de análise de restos humanos e de animais encontrados em mais de 150 sítios arqueológicos, o geólogo e climatologista Stephen Kroppelin, da Universidade de Colônia, na Alemanha, concluiu que a região, que é hoje um gigante banco de areia, abrigou assentamentos humanos bem estruturados, com criação de cabras e ovelhas. No setor egípcio do deserto, com as chuvas, o que era aridez se transformou em semiárido. Gramíneas e arbustos começaram a dominar a paisagem. Pequenos lagos se formaram, atraindo animais como girafas. Mais ao sul, na região onde hoje fica o Sudão, o clima era ainda mais convidativo à vida, com árvores grandes, rios e animais como elefantes, rinocerontes, crocodilos e mais de 30 espécies de peixes, enumerou o pesquisador no estudo publicado em 2006. O Saara nunca chegou a ser uma floresta densa, mas chegou a ter áreas de savanas comparáveis, por exemplo, com o Cerrado brasileiro. Agora, se antes era um deserto e depois choveu e depois voltou a ser deserto, como entender isso? Por que começou a chover primeiramente? Que é uma parte interessante porque a gente vai continuar na matéria da grande mídia, onde eles querem negar Deus a todo custo. Mas olha só, eles explicam que hoje lá não chove, né, no deserto do Saara não chove, porque agora ficou aquela areia amarelinha que ela acaba refletindo o sol. Só que aí a própria teoria deles se contradiz. Por quê? Porque eles estão dizendo aqui pra gente que antes era deserto, depois começou a chover, virou floresta, quase um semiárido nordestino, por exemplo, e depois voltou a ser deserto de novo. Mas se a teoria diz que quando vira deserto não tem mais como voltar a ser, porque a própria areia reflete a luz do sol, como é que pode ter sido isso? Então, olha só eles tentando explicar essa saia justa, querendo negar a Deus, e é impossível, porque é aquilo, se Deus quiser, uma montanha se levanta e vai. E é esse o caso aqui. Deus quis que tivesse árvores e vida aí, houve. De repente, o pecado da humanidade aumentou demais e ele disse, pronto, que fica o deserto agora, e assim ficou. Mas olha só, a transição do clima árido para o chuvoso no Saara deve-se sobretudo às mudanças naturais do movimento do planeta. Como aqui não tem explicação, então jogar aqui para a própria natureza, família. Olha só, a ciência estabeleceu que a principal causa dessas transições tem a ver, em primeiro lugar, com parâmetros orbitais da Terra e diferenças de isolação do hemisfério norte e hemisfério sul. Essa foi a explicação de Carlos Nobre, climatologista do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP. Com mais chuva, chegou mais vegetação, que por sua vez protegeu o deserto da isolação e manteve as chuvas por mais tempo, sugere outro estudo realizado pelo físico William Bulls, da Universidade Yale, e pelo físico cientista ambiental Robert Cote, da Universidade do Texas, AM, também nos Estados Unidos. Aqui eles colocam 22 milhões de anos, aí secas sem humanos, depois em 10,5 milhões de anos começa a chover, depois em 9 milhões de anos, ocupação humana, e aí vai até 5,5 milhões de anos, quando seca novamente, e assim continua até hoje, na opinião deles. E por que parou então de chover lá? Os cientistas ainda procuram respostas para entender por que a chuva que havia chegado ao Saara foi embora. Acredita-se novamente tem havido a combinação de fatores, incluindo a ação humana. Aqui é interessante a gente dar uma parada para entender, família, porque é agora que eles começam a querer colocar a culpa nos humanos, nas pessoas. Só que é engraçado que nessa época, né, nessa transição que segundo eles mesmos não souberam explicar, eles estão só enrolando aqui na matéria, mas você vê que não existia carros, não existia tantas fábricas, não existia a poluição humana, a ação do homem como se vê hoje. Grande responsável pelo aquecimento global e tanta coisa, e criam impostos mais caros justamente por causa disso. E aqui não tinha nada dessa tecnologia que a gente usa hoje. Então como é que o povo poderia poluir naquela época? É absurdo em cima de absurdo, família. Agora é engraçado que muitas pessoas preferem uma explicação dessa e negar o divino. Porque aqui sim se trata de fé. Você, para acreditar numa coisa dessa, você precisa de fé. Precisa de muita fé. Porque é teoria em cima de teoria desencontradas e uma desmentindo a outra. Porque essa afirmação de que o deserto não pode chover porque eles refletem a luz do próprio sol é a explicação científica. Mas ao mesmo tempo eles dizem que isso aconteceu. E ainda estão procurando por que houve isso. Então olha só, no caso do Saara, essas transições são principalmente ocasionadas por variações naturais.
Porém, a rápida transição 5 mil anos atrás pode ter tido algum elemento de ação humana. Aí aqui, ó um belo exemplo de contradição. Ó. Olha só, preste atenção, meu caro irmão. No caso do Saara, essas transições são principalmente ocasionadas por variações naturais, ou seja, sem ação do homem. Acontece, não por Deus também, que eles não acreditam, mas acontece por acontecer. Agora olha só, onde eles querem culpar você e que você acredite no aquecimento global. Porém, olha só, a ciência desmentindo ela mesma. Porém, a rápida transição 5 mil anos atrás pode ter tido algum elemento de ação humana, ainda que de populações nômades pré-históricas de baixa densidade de pessoas, diz o pesquisador. Resumindo, nem tinha pessoas suficientes para fazer um efeito tão grande, para fazer um deserto daquele tamanho, mas mesmo assim ele quer criar essa possibilidade, mesmo sabendo ele que é um absurdo o que ele mesmo está falando. Então ele deixa aqui bem claro, ó, nem tinha tecnologia e nem pessoas suficientes, ainda que tivesse. Mas mesmo assim tem que colocar essa teoria que é para sustentar os argumentos de hoje. Olha, a Terra está aquecendo e o culpado é você. Você, meu caro irmão, que solta pum, esse tipo de coisa. Agora imagine quantos pum seriam necessários, né, segundo a própria teoria deles, para fazer um deserto do Saara. Então há sugestões de que excesso de pastoreio pelas populações pré-históricas pode ter contribuído para a redução de vegetação completa. Aqui, outro absurdo, família. Qualquer pessoa que, por exemplo, uma fazenda, você pega terras que foram do avô, do bisavô e continuam hoje lá com seus gados, com seus pastos. Essa terra, família, principalmente, vamos criar gado, que era o que o povo fazia aí, né? Segundo a própria matéria. Gado, ovelhas, esse tipo de animais. Quando o animal come o pasto que está ali, ele vai com pouco tempo e defeca. As fezes do animal servem para adubar a terra. Com isso você vai ter um pasto ainda melhor do que aquele primeiro que ele comeu. A sabedoria de Deus é muito grande. A natureza ela é muito abundante. Então tudo que a gente faz normalmente, sem usar essas nossas tecnologias que só vêm destruir tudo e tornar a nossa vida mais doentia, mas quando a gente vive naturalmente, você vê que é uma troca. É uma troca. O nosso ar serve para as plantas e o que ela solta para a gente, as algas marinhas, serve para nós. Então, meu caro irmão, você vê que Deus foi muito sábio. Ele fez uma coisa realmente para uma coisa precisando da outra e as duas juntas se completando e tornando um ciclo infinito. Isso sim é sabedoria. Mas eles distorcem tudo isso aqui. É incrível como pessoas simples como eu, como vocês, podem entender isso tão fácil. Você vê, o cara estuda, parece para ficar mais burro, para ignorar esse tipo de coisa e ficar inventando absurdos em cima da própria teoria dele, em cima das próprias regras dele. Mas continuando aqui, ó. Olha só, família, essa matéria é da UOL, mas veja só, você vê aqui pesquisadores, cientistas, todo tipo de profissional se unindo com a mídia para criar uma teoria e chegar num ponto que é o que você vai ver agora. Olha só a continuação da matéria, aonde eles querem chegar. Agora você que já está desperto, você vai ver. Já vai ser logo, você vai dizer, captei. Olha só, São Paulo pode virar um Saara? Diante de estiagem prolongada vivida no Sudeste, a pergunta é natural. E os pesquisadores dizem que, apesar de preocupante, o cenário não indica um processo de desertificação em São Paulo. Nos cenários do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o que se projeta é que as chuvas no sul e parte do sul do sudeste não irão diminuir, podendo ter até um pequeno aumento, diz Carlos Nobre. Aumento de chuvas, entretanto, não significa mais água disponível, pois com o grande aumento da temperatura projetada, aumenta também a perda por evaporação. Então, nesse sentido, deve haver sim preocupação com questões de abastecimento para a megametrópole, projeta ele. O aumento das chuvas deve se alternar com períodos de longa estiagem. Há que se preparar para este cenário, diz Nobre. Os cenários de aquecimento global indicam aumento de frequência e da intensidade dos extremos. Tá vendo aí, família? Você vê claramente o que a gente já falou no começo. Eu nem tinha lido isso aqui, eu tô lendo junto com vocês. Mas vocês veem que, de fato, o que eles querem é falar de aquecimento global. O que eles querem falar é que vai faltar água, tá certo? Então, se privatizar é bom, porque você tá gastando demais. Tem que regar, você não pode continuar usando como está. A ideia é apoiar esse tipo de ideia. A ideia é apoiar as metas da agenda global, aquecimento global que eles falam tanto, o uso consciente, eles chamam de uso consciente isso. Eu já falei um pouquinho de história para vocês, família, que como Deus faz as coisas, qualquer pessoa que anda em fazenda, o Criador ele faz tudo em abundância. Quem já foi numa cachoeira vê como é lindo aquilo ali, quanta água, né, limpa, cristalina, sem ninguém cuidar ali para as pessoas beberem à vontade, os peixes nadarem e viverem à vontade. As árvores, se você já foi em um pomar, se você já viu um manguezar, você vê a abundância, se perde, as formigas comem, os bois, porque não tem como o ser humano consumir tanta coisa.
E aí por isso mesmo eles restringiram. Você vê que as prefeituras elas colocam plantas de todo tipo para enfeitar a cidade, mas não coloca nenhum tipo de árvore frutífera. Por quê? Porque ela não quer que tenha frutos de graça para as pessoas. Então essas coisas que o Criador fez com muita abundância, eles foram tirando do mundo. Se você olha assim essas regiões que tem estradas, você vê que nenhum estado ele se interessa em colocar árvores frutíferas para matar a fome das pessoas. O Criador tinha feito, mas eles tiraram. Eles tiraram, só deixam essas árvores de enfeite. Só por aí, meus caros irmãos, a gente consegue ver a influência maligna deles. E ainda como se não bastasse privar o ser humano de tudo isso, eles também agora querem privatizar a gente da água. E aí estão criando, endemonizando esse tipo de coisa, que é para as pessoas ficarem com medo. Vamos ter cuidado para não virar aqui também um deserto do Saara. Eu já digo logo que vai virar se Deus assim quiser. Mas se ele não quiser, vai continuar do jeito que está. E agora, para finalizar com chave de cocô, eles entram onde eles queriam, no principal foco. Alerta para a Amazônia e para o Nordeste. Se São Paulo não deve virar deserto, o território brasileiro tem duas regiões que, segundo o pesquisador, despertam preocupação. A maioria dos estudos encontra que uma maior parte da Amazônia poderia perder a floresta devido a 3 fatores: desmatamento, aquecimento global e incêndios. O que é que você acha de tudo isso? Se você acha, mesmo que você não acredite em Deus e nada do tipo, mas se você acha que de fato essas matérias estão sendo usadas para já ir fazendo a cabeça das pessoas para que elas aceitem privatizar uma água e para que elas aceitem pagar talvez mais imposto, um imposto seja criado aí por causa do famoso aquecimento global. Deixa aí o seu comentário, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!